É difícil explicar o Santos Futebol Clube. A gente tomou a virada ontem em casa e perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar desse jogo hoje. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. O Santos foi derrotado de virada 3-2 para o Fluminense, jogando em casa pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gente, eu já não sei mais o que falar desse time. Sabe quando ouviu falando que o Santos é uma incógnita? O Santos é uma incógnita. Porque a gente nunca sabe o que esperar, né? Mesmo dentro de uma partida, mesmo durante 90 minutos, a gente não sabe o que esperar. Ontem a gente já veio, né? A gente já vinha de um empate em casa na Copa Sul-Americana contra uma equipe tecnicamente fraquíssima, porque estava jogando com os reservas, e no segundo tempo foi o reserva dos reservas que entraram, perdão. E ontem jogando contra o Fluminense, em casa também, mais um tropeço do Santos. O Santos está perdendo pontos nas competições que tem jogado, mas principalmente no Campeonato Brasileiro, em casa. Pontos que não deveria perder. Pontos que vão fazer falta lá na frente, né? Ontem o Santos perdeu 3 pontos. Porque a gente abre o placar e ao invés de manter ali jogando pra cima, tentando buscar o segundo, o Santos entrega o jogo e o Fluminense empata. Aí o Santos faz o segundo gol. Ao invés de manter aquele ímpeto, o Santos entrega o jogo e o Fluminense empata. E aí o Santos tenta fazer o terceiro quando já tá 2-2. Só que aí o que acontece? Não consegue. Porque futebol você não vai, o Santos não é o tipo de time que vai lá e vai fazer o gol a qualquer momento. Tipo, eu quero fazer um gol agora, eu vou ali fazer. Não é assim que funciona. Não consegue fazer. O Fluminense vai lá e faz. E vira a partida, 3-2. E a gente perde em casa pontos importantíssimos que podem fazer muita falta pra gente lá na frente. O Santos ontem não foi um time que jogou mal, mas também quando mais precisou não conseguiu jogar, né? Principalmente quando o Fluminense faz o terceiro gol, eles recuam o time inteiro, recuam e literalmente entregam a bola pro Santos. Tanto é que muitas vezes o Fábio dava chutão lá e sobrava para os nossos zagueiros ali, pro Veríssimo Pérez, e junto com o Arão eles ficavam tocando bola ali, tentando chegar, só que eles não conseguiam chegar. A gente teve o Neymar, por exemplo, não fazendo uma boa partida ontem, né? Teve erros também ali individuais do Neymar, principalmente no final da partida, quando a gente já tava perdendo o jogo. E ele foi, inclusive, aquele momento em que a torcida começa a pegar mais no pé dele, que é quando ele tenta dar um chapéu para trás, acaba perdendo a bola e cria um contra-ataque pro Fluminense. E a torcida ali já começa a pegar no pé dele, porque, pô, a gente tá perdendo o jogo. Não tem o que se mostrar. Tem que ir pra frente e fazer o gol, nem que seja um gol feio, nem que seja um gol cagado, entendeu? O Santos precisava do resultado e não conseguiu. O empate já não estava bom pra gente. Imagina a derrota. O Santos segue na parte de baixo da tabela. O Santos não consegue sair da parte de baixo da tabela. 3 pontos no jogo de ontem ia fazer uma diferença absurda pra gente. Mas não, a gente continuou estacionado ali no mesmo lugar. Olha, eu vou pegar a tabela aqui rapidão. O Santos está em 15º com 13 pontos, estacionado. Atrás dele tem o Cruzeiro em 16º também com 13 pontos e o Corinthians em 17º abrindo ali a zona de rebaixamento com 12 pontos. Então assim, gente, tá muito perto um do outro e a gente tá perdendo pontos bobos em casa. Porque quando o Corinthians começar a ganhar, e eu garanto a vocês que isso vai acontecer, porque o Corinthians é um time muito largo, aí ninguém vai segurar os caras. E eles vão passar a gente. E o Cruzeiro, uma hora ou outra, também pode vir um pontinho aqui, um pontinho ali. Entendeu? Então, assim, fica muito complicado. E o Cruzeiro venceu nessa rodada, né? Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que o Cruzeiro venceu. Venceu o Grêmio. O Cruzeiro venceu o Grêmio. Então, foi por isso que chegou aos 13 pontos, né? Mas mesmo assim, gente, é muito complicado, porque a gente tá vendo o time muitas vezes desligado em campo, e às vezes liga, faz uma boa partida, a gente acha que vai melhorar, mas no próximo jogo vai lá e tem essa decepção de novo. Entendeu? Como foi, por exemplo, no jogo passado contra o Deportivo Recoleta. Eu nunca sei o nome desse time. Enfim, na Sul-Americana. E como foi o jogo de ontem contra o Fluminense. Aí fica complicado a gente esperar qualquer coisa boa do Santos na temporada, né? Em qualquer competição. No meio da semana agora a gente tem Copa do Brasil, né? Contra o Coritiba, na quarta-feira. Deixa eu pegar o horário certinho aqui pra vocês. 7h30, em casa.
Eu falei, não, o melhor é que eu teve um vídeo que eu falei pra vocês que a gente ia jogar jogos seguidos em casa. Isso seria muito bom pro Santos, né? Só tropeço, cara. Só tropeço. A derrota, é empate, o próximo jogo em casa também, a gente não sabe o que esperar. Poxa, era pra engrenar, mesmo que são competições diferentes, era Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil, competições diferentes, mas era pra engrenar. O time precisava disso, trocou de treinador porque o Vojvoda não tava dando certo. Mas não vai, eu não sei mais o que fazer com esse time. É claro, a gente vai começar agora a apontar os dedos o Marcelo Teixeira. Por quê? Porque ele é o presidente do time, ele tem que dar um jeito nesse time. Já, porque se a gente já trouxe jogador, não resolveu nada, trocou o treinador, não resolveu nada, então agora o foco é o presidente Marcelo Teixeira, né? Porque não tem mais o que falar. Vai fazer mais o que nesse time? Não tem mais o que fazer. Os caras estão lá, o treinador tá lá, agora é botar pra jogar. Só que assim, muitas vezes eu também acho que o treinador, o Cuca e o Cuquinha, né? Porque o Cuca tava suspenso ontem, é, deixa a desejar também na escalação. Por exemplo, cadê o Oliva? Por que o Oliva não entrou ontem? Entendeu? O Oliva tava no banco, não tava? Eu nem sei se o Oliva tava no banco, meu Deus. Mas eu já falei pra vocês várias vezes que ele vinha fazendo. Tava no banco, óbvio que ele tava no banco. Vinha fazendo boas partidas e do nada ele sumiu. Coloca ele de vez em quando no jogo. Gente, o Oliva foi um grande achado do Santos ali naquele meio campo. Principalmente ali na parte defensiva. Porque tirou ele do time. Entende? O Rolaser sempre entrando nos finais da partida. Gente, coloca o Rolaser Marcelo no jogo. Entendeu? Porque, olha, o cara, gente, o Rolaser, ele pode não aguentar o jogo inteiro. Ele pode não aguentar os 90 minutos. Mas sempre que ele entra no segundo tempo, ele faz a diferença. Coloca ele mais cedo no jogo. O outro time, mesmo ganhando, empatando, tá mexendo. O Santos perde, empata, não mexe no time. Não mexe, continua ali. Morre com todo mundo em campo. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado defender o Santos, é muito complicado defender os treinadores, é muito complicado defender o presidente. É muito complicado falar qualquer coisa desse time, porque parece que todo que o time decide, todas as decisões que o time toma são erradas. E acabam prejudicando o time mais e mais e mais. Então, fica muito complicado, muito complicado. No jogo de ontem, a gente até começa bem a partida, tocando bola ali, buscando o jogo. O juiz acaba amarelando boa parte dos nossos jogadores. A gente não vai ter, deixa eu ver aqui, ó. A gente não vai ter o Igor Vinícius, o Gabriel. Todos foram amarelados e estão suspensos da próxima partida, né? Então, assim, contra o Bahia, inclusive. Então, assim, a gente teve cartões amarelos ali que faltas que muitas vezes nem foram pra tudo isso, mas ele foi lá e deu, inclusive, a falta, por exemplo, do Veríssimo, que ele toma o cartão amarelo. Não foi pra isso, mas o juiz acabou dando amarelo pra ele ali no segundo tempo. O Luan Pérez também tomou cartão, né? E o Gustavo Henrique também tomou cartão. Então foram os cartões amarelos do Santos. E assim, alguns nem foram pra isso, mas acabou dando. E mesmo com isso, o Santos estava tentando fazer o jogo. Tanto é que chega ali ao gol, o primeiro gol, com o Gabriel Barbosa, né? Voltando a marcar com a camisa do Santos, numa assistência do Neymar. Teve até aquele pequeno burburinho de que talvez o gol seria anulado por causa de uma falta do Neymar, mas a gente viu que não foi falta. Mas, por incrível que pareça, a falta que não deram ali foi dada pro Lucas Veríssimo no segundo tempo, que foi basicamente do mesmo jeito. Mas eu acho que nenhum dos dois lances foi falta. Enfim, o gol foi confirmado, só que na sequência a gente já toma o gol. A gente já toma o gol. Aí depois vem o segundo gol do Santos, né? E com o Barreal, um golaço, né? Um golaço, diga-se de passagem, um golaço, encobrindo o goleiro ali, ao invés de tentar segurar o resultado, jogando em casa com a torcida, o time dorme na partida, vai lá e toma um empate de novo. E depois, como eu falei, a gente teve algumas oportunidades de fazer o terceiro e estar mais uma vez à frente do placar com o Neymar, por exemplo, num lance que ele acaba finalizando errado. Na verdade, ele não finaliza errado, ele finaliza e o Fábio defende. Tem um outro lance que ele opta por passar a bola ao invés de tentar a finalização e a bola também acaba tomando outras direções. Então, assim, depois da gente tentar e não conseguir, o Fluminense desce pro ataque e acaba fazendo o terceiro gol. E aí, depois disso, meus caros, o jogo já tava no final e era óbvio que a gente não ia conseguir mais nada. Porque depois disso, o Fluminense recua o time e se posta defensivamente. E daí não tem mais como a gente conseguir chegar lá. O Santos não tava conseguindo chegar lá.
Tanto é que tinha momentos que a gente tava tocando a bola ali e voltava pro ataque, voltava pra defesa. Porque não tinha como ir mais pra frente. E o time, pelo visto, parece que não tem tanta criatividade assim, né? Nunca vi isso. Então, fica muito complicado. Fica muito complicado defender o time, fica muito complicado defender a comissão técnica e fica muito complicado, principalmente, defender a diretoria. Enfim, é isso. Mais uma derrota pro Santos. Como eu disse, a gente tá aí estacionado nos 13 pontos, né? Eram pontos preciosos, porque com essa pontuação, se a gente tivesse conquistado a vitória, a gente teria dado um salto na tabela e ia lá para 11º. Ia para 11º. Se tivesse vencido. Só que no futebol não tem si, infelizmente, né? Então a gente continua na parte de baixo da tabela. Infelizmente, olhando para a zona de rebaixamento que tá ali, ó, batendo na nossa bunda, né? Enfim, substituições, então. A gente teve a saída do Barreal, a gente teve a saída do Gustavo Henrique, do Bom Tempo e do Moisés. Moisés que estava bem apagado na partida, diga-se de passagem. Então, até entendo a saída dele, mas acho que, por exemplo, o Rolezer deveria ter entrado mais cedo no jogo. Já falei isso, mas eu volto a repetir porque eu não me conformo do Rolezer ficar tanto tempo no banco, sendo que ele tem futebol para jogar bastante ali no Santos. Enfim, para as entradas, então, do Rafael Gonzaga no lugar do Barreal, perdão, para fazer a posição do Barreal, porque o Barreal ele entra ali como no lugar do Escobar, no caso, né? Ele faz a lateral. Quando o Barreal começa a flutuar um pouquinho mais para frente, ele volta a ser o Barreal que a gente está acostumado a ver, mais ofensivo, obviamente. Tanto é que é assim que ele faz o gol. E eu realmente acho que é nessa posição que ele precisa jogar. Uma outra coisa que eu acho extremamente errada é essa falta de planejamento do Santos, de não saber contratar o que está faltando no time e precisar colocar jogadores que não são das posições para fazer as posições. Porque aí, às vezes, o cara erra, a gente vai lá e critica o jogador. Só que a culpa não é dele. Ele tá fazendo uma posição que não é a dele. Então, a culpa é de quem escalou ele ali. A culpa é do presidente que não sabe planejar um time para uma temporada como essa. Ele não tá lidando com qualquer time, o Marcelo Teixeira. Ele tá lidando com o Santos Futebol Clube. Então, você não ter uma opção de lateral ali é muito complicado defender. Vocês não concordam? Tem que colocar ali, no caso, o Barreal para fazer uma função que não é a dele e prejudicar o futebol dele, que poderia estar sendo muito mais aproveitado, perdão pelo erro da frase, muito mais aproveitado no ataque, fica muito difícil mesmo. Mas enfim, peraí que saiu aqui. A gente teve então a entrada do Gonzaga, do Roleiser, do Lautaro e do Tassiano. E incrível, não? O Lautaro sempre entra. Tudo bem que ele fez um gol esses dias, eu elogiei ele porque jogou bem, blá blá blá, mas o Lautaro sempre entra. Aí a gente quer outros jogadores entrando mais cedo na partida, tendo mais tempo de jogo, porque com certeza vai virar alguma coisa e não colocam. Eu acho incrível isso. Eu realmente não sei o que acontece nos treinamentos para algumas decisões serem tomadas e outras não, porque eu acho que a única explicação mesmo é os treinamentos. Os treinos devem ser tipo do caralho, porque não tem outra explicação. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam dessa partida. Eu tô muito revoltada com esse resultado. Eu acho que deu pra perceber isso. Não tá dando mais pra passar pano pra ninguém, sabe? Não tá dando mais pra defender ninguém. Tá todo mundo muito na mesma ali. E o Santos precisa melhorar logo, porque eu realmente já desisti das Copas. A gente nem começou a Copa do Brasil direito ainda. Mas eu já tô totalmente desiludida das Copas, porque jogando o que tá jogando, a gente não vai longe. Isso é um fato. Jogando o que tá jogando não vai longe. Pode ser que a gente chegue longe se mudar o futebol, mas jogando o que tá jogando a gente não vai longe. Então, a minha principal preocupação mesmo é o Campeonato Brasileiro, porque de todas as competições que a gente tá jogando, das 3 competições, o brasileiro é o único que tem um rebaixamento e, assim, uma eliminação a gente supera. Outro rebaixamento na nossa história vai ser um pouquinho mais complicado. Então, o Santos precisa acordar pra vida e focar no Campeonato Brasileiro e se recuperar o quanto antes, enquanto ainda é tempo. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!